E agora tem entrevista importante aqui no Expresso CNN desta sexta-feira. A gente vai seguir falando sobre São Paulo, porque 288 cidades do estado não registraram mortes na última semana por Covid-19. Esse número, claro, é muito positivo e indica também que o avanço da vacinação está fazendo efeito. Por outro lado, com a disseminação da variante Delta da Índia, preocupa o fato de que cerca de 600 mil pessoas estariam com a segunda dose atrasada no estado. Vou conversar ao vivo com o coordenador executivo do Centro de Contingência da Covid-19 em São Paulo, João Gabardo, que mais uma vez faz a gentileza de nos atender e conversa com a gente ao vivo. Oi, Gabardo, boa noite, bem-vindo. Boa noite, Roberta. Obrigado pelo convite. Vamos começar falando então, Gabardo. No começo da semana, o governo anunciou um novo ciclo de vacinação a partir de janeiro, que não seria um reforço, mas sim uma prática anual que o próprio secretário de Saúde, Dr. Jean Gorenstein, defendeu que todo mundo precisaria fazer. Apesar dessa iniciativa de São Paulo, essa ideia de que a vacina de Covid seja incorporada ao calendário anual de imunização ainda não é um consenso entre os especialistas, né? E a gente repercutiu essa notícia ao longo de toda a semana, que acreditam que a gente precisa ainda de mais pesquisas para confirmar. Queria que o senhor explicasse por que fazer esse planejamento agora e o que a gente tem de evidências para acreditar que, de fato, todo ano a gente vai ter que se vacinar contra a Covid. Olha, Roberta, de fato, nós precisamos mais informações. Essa pesquisa que está sendo feita, que será feita agora em Serrana, será muito importante, porque nós não temos essa definição de por quanto tempo a imunidade que é ocasionada pela vacina, ou essa imunidade provocada pela vacina, por quanto tempo ela se mantém. Então, é importante que se façam esses novos testes para chegarmos a essa conclusão. Eu diria que é uma grande possibilidade da vacina ser feita anualmente, mas hoje nós não temos dados ainda definitivos para poder fechar esse assunto, dizendo que nós vamos ter essa vacina a partir de um determinado período. É muito provável que sim. É muito provável, pelos estudos que já estão sendo realizados, que anualmente nós tenhamos que fazer essa vacina. Muito, Roberta, pelo aparecimento de novas variantes, né? À medida que aparecem novas variantes, há necessidade de fazer uma adequação da vacina para atingir essas novas variantes. Como acontece hoje com a vacina da gripe. Como o vírus... as cepas dos vírus que ocasionam a influenza, elas alteram durante um período de um ano, nós temos que anualmente fazer uma atualização da vacina, pegando os vírus que foram mais prevalentes no hemisfério norte, no inverno anterior, no hemisfério norte, e utilizando, então, esses vírus para produzir uma vacina que seja mais específica. Provavelmente isso aconteça com a vacina da Covid, mas isto tem que ainda confirmar com novas pesquisas. Como é que o Centro de Contingência acompanhou na última semana, Gabardo, a evolução da variante indiana, que já tem sido identificada em São Paulo, mas em outras regiões do país também? Fazendo essa medida do avanço da vacinação, mas a gente também tem um número grande de pessoas que não estão voltando para a segunda dose, o que é muito preocupante, porque aí não completa o processo de imunização. Qual que é a avaliação dos riscos que vocês fazem, até comparando com tantas outras cidades do mundo, né, com a chegada dessa variante? O Centro de Contingência acredita que nós não vamos ficar livres dessa variante e provavelmente ela tenha uma prevalência muito maior nas próximas semanas. Isso deve acontecer. Agora, se nós compararmos a situação do Brasil hoje com o Reino Unido, que é o país que enfrenta com a maior dificuldade essa variante, e pela relação que o Reino Unido tem com a Índia, pela comunicação com a Índia, o aparecimento dessa variante foi mais intenso, nós podemos dizer o seguinte: o Reino Unido hoje tem 69 novos casos por dia por 100 mil habitantes. 69. São Paulo tem 23. Então, veja bem, Roberta, o Reino Unido, em função dessa variante, nesse momento, nos últimos 7 dias, apresenta 3 vezes mais casos do que o estado de São Paulo. No entanto,
os óbitos no Reino Unido, mesmo com todo esse acréscimo que nós temos no número de novos casos, os óbitos no Reino Unido é 15 vezes menor por 100 mil habitantes do que nós temos no Brasil. Então é isso que deve acontecer. Nós devemos ter um aumento do número de novos casos, mas esse aumento do número de novos casos, ele não deve ser acompanhado por um aumento de casos graves, aumento de pessoas que precisem de tratamento intensivo ou de óbitos. É com isso que a gente conta, porque a população já está mais vacinada. O Reino Unido, quando começou uma flexibilização maior, liberando o uso das máscaras, ainda não tinha um percentual tão elevado de pessoas imunizadas. E aí essa variante surpreendeu a todos no Reino Unido, porque ela aumentou muito e eles não estavam mais se precavendo. No Brasil, isso pode diminuir um pouco a intensidade da presença dessa variante, porque, primeiro, nós temos um número de pessoas vacinadas maior do que o Reino Unido quando eles começaram a suspender o uso de máscaras e já promover, aceitar que pudesse ser feito aglomerações, o que não acontece no Brasil hoje. Então, a nossa situação talvez seja um pouco melhor e não reproduza aqui a intensidade da disseminação da doença como ocorreu no Reino Unido. Sim, mas São Paulo a gente sabe que impacta os números nacionais e também, né, reflete as medidas que estão acontecendo por aqui. Há espaço para flexibilização até o fim do mês, nesse contexto que a gente tem, Gabardo? Olha, Roberta, os dados, amanhã nós encerramos a semana epidemiológica. Eu vou te antecipar, nós temos dados muito positivos que vão ser, nós vamos fechar a semana amanhã, provavelmente vai ser a semana em que nós vamos ter a maior redução do número de internações desde o início da pandemia. Nós estamos hoje com 15%, 16% de redução em relação à semana anterior. Então, provavelmente, a gente vai ter 6.535 pessoas internadas e durante o pico lá no ano passado, em junho, nós tivemos 6.250. Então, nós estamos muito próximos do que aconteceu no pico do ano passado. É o melhor resultado deste ano de 2021, sem dúvida. Então, essas informações, esses indicadores, com essa redução, uma outra informação importante, São Paulo, o estado de São Paulo, hoje, está com 65% de ocupação dos leitos. Então, essa informação, com uma outra informação adicional, nós não temos nenhuma região no estado de São Paulo com mais de 75% de ocupação de leitos. Isso nunca tinha acontecido durante essa segunda fase da epidemia. Nós sempre tivemos regiões com 90%, 95% de ocupação. Hoje, nenhuma região do estado de São Paulo está com mais de 75% de ocupação. E o estado como um todo, hoje está com 55%. Estávamos com 60%, caiu para 55% de ocupação. E as regiões, aquelas que estavam, que era Bauru e Barretos, que tinham maior ocupação, melhoraram bastante durante essa semana e hoje estão com menos de 75% de ocupação. Então, é possível que a partir do dia 1º do mês de agosto, o Estado possa avançar nas flexibilizações, sempre de maneira gradual, sempre de maneira segura, como tem sido feito durante todo o enfrentamento da pandemia. Gabardo, nosso analista Sidney Rezende também quer fazer uma pergunta para você. Fala, Sidney. Doutor Gabardo, ficamos muito satisfeitos com essas notícias que o senhor acaba de nos passar, ao mesmo tempo preocupados que as pessoas mal interpretem e achem que o pior já passou, que agora é hora de tirar máscara, não usar álcool em gel, e não é exatamente o que o senhor está dizendo. Está dizendo só que está se enfrentando a doença com números declinantes de internações, o que é muito bom. Minha pergunta é a seguinte, voltando ao tema inicial, se os estudos avançarem, se tiver uma terceira dose no ano que vem, qual é a sua aposta? Uma pessoa que tomou a vacina de tipo A, né? Um tipo 1, tipo qualquer, este ano, poderá tomar uma outra vacina no ano que vem? O que é mais provável? Sidney, eu acho que o ano que vem nós não vamos ter uma dose de reforço, nós vamos ter uma nova vacinação. É bem provável que, se os estudos mostrarem que a imunidade ocasionada, promovida pela vacina, elas têm uma duração menor do que um ano, como nós estávamos falando bem lá no início do programa, a necessidade de uma revacinação anual. Isso vai ocorrer. Com qual vacina ou com quais vacinas, é muito cedo para a gente falar.
nós não temos ainda estudos suficientes para nos garantir que usar uma segunda vacina diferente daquela que foi utilizada originalmente possa aumentar a efetividade desta imunidade. Se isso acontecer, pode ocorrer essa possibilidade do uso de uma vacina diferente. Mas nós não temos ainda estudos que comprovem, que mostrem essa realidade. Então, nesse momento, o que a gente sabe para o ano que vem, baseado nas pesquisas existentes até agora, e que são ainda muito incipientes, há necessidade de um aprofundamento nessas pesquisas, é muito provável que nós tenhamos que repetir a vacinação no próximo ano, em 2022. E é possível até que tenhamos que fazer isso durante alguns anos, quem sabe por mais alguns anos, até que nós tenhamos o controle absoluto sobre a pandemia. Mas não dá para fazer essas previsões nesse momento. É muito cedo para fazer essa previsão no momento que nós estamos enfrentando a pandemia agora. Gabado, queria saber também quais informações que você tem sobre essa nova fase da pesquisa que começa amanhã na cidade de Serrana, no interior de São Paulo, que a gente, claro, vai acompanhar com muita atenção também, para saber por quanto tempo duraria a imunidade gerada pela vacina Coronavac. Existe alguma possibilidade de um reforço ser estudado para a população idosa ou para alguma população específica? Sim, se existe uma população que pode necessitar de uma terceira dose, são os idosos, sem dúvida nenhuma. Porque os idosos, todos os estudos mostraram que, mesmo tendo sido vacinados lá no início com prioridade, com uma justa prioridade, a imunidade que foi conferida aos idosos, ela foi muito menor do que a imunidade conferida às pessoas mais jovens que passaram a fazer com a mesma vacina, só que em função de uma capacidade orgânica de produzir, de apresentar imunidade de uma forma mais efetiva, elas têm uma resposta melhor à vacina. Isso não tem nenhuma dúvida. Os idosos são aqueles que apresentam maior dificuldade de ter essa imunidade promovida pela vacina. Então, se existe algum grupo que possa precisar de uma dose de reforço, são os idosos ou as pessoas com determinadas doenças crônicas. Mas como nós continuamos achando ainda que esses estudos são muito precoces, porque, Sidney, como é que nós vamos conferir por quanto tempo a imunidade está presente? Fazendo a vacina e acompanhando durante um determinado período para ver em que momento há uma queda dessa imunidade. Então, isso não pode ser antecipado ao próprio tempo. Se a vacina produz imunidade por um ano, nós só vamos saber que a imunidade dura um ano depois de um ano de vacinados. Não tem como saber isso antes de completar um ano de vacinado. Agora, se a vacina produz uma imunidade por apenas 6 meses, o que vai acontecer na análise dessas pessoas que já foram vacinados há mais tempo em Serrana? Que a partir do 6º mês, alguns grupos populacionais vão apresentar uma queda na sua imunidade. Portanto, essa avaliação ela só pode acontecer de forma analisando o tempo necessário que ela, depois de ter sido vacinada, ainda apresenta imunidade. Não tem como a gente fazer essa previsão sem considerar o tempo. Mas os primeiros resultados dessa fase em Serrana devem sair quando, Gabado? Não, eu não tenho ainda os dados da pesquisa, qual é a previsão de ter já dados. Isso não foi tratado no centro de contingência, essa pesquisa é feita diretamente pelo Instituto Butantan e nós não tivemos acesso a essa nova fase de pesquisa que está sendo realizada. Sidney, por favor.
Eu não sei se o senhor tomou conhecimento, Gabardo, algumas pessoas no Brasil tomaram vacinas diferentes, né? Um senhor, de acordo com a prefeitura de Viçosa, se não estou enganado, em Minas Gerais, tomou vacinas distintas de 3 tipos. O senhor tomou conhecimento sobre isso? Porque eu acho que esse tipo de pessoa, ou deliberadamente ou por ignorância, deveria ser estudada, né? Para verificar as implicações, o comportamento e os efeitos. O senhor, ainda que tenha a sua autoridade restrita a São Paulo, o senhor está acompanhando isso? Sim, a gente acompanha com muita tristeza isso, né? Porque além de não ter estudos que mostrem segurança para tomar esse tipo de medida, é um egoísmo, não é, Sidney? Porque alguém que tomou 3 vacinas provavelmente deixou 2 pessoas sem vacina, atrasado para tomar sua vacina, né? Então, isso é inconcebível. Infelizmente, a gente tem conhecimento que em algum estado brasileiro, ocorreu isso entre estudantes de medicina, pessoas que tinham sido vacinadas com prioridade, porque estavam atuando diretamente no combate ao Covid e que acharam por bem aumentar a possibilidade da sua imunidade tomando outras vacinas. E isso é descoberto, porque todas as vacinas elas vão para uma plataforma que é do Ministério da Saúde, que centraliza, através do CPF das pessoas, todas as vacinas que são aplicadas, e depois fica sabendo de alguém que tomou 2, 3 ou 4 vacinas diferentes, ou a mesma vacina com mais doses do que o recomendado. Mais 2 doses daquelas que têm utilização em 2 doses e mais do que 1 dose, especificamente na vacina da Janssen, que é com dose única. É muito, muito triste, não tem essa recomendação, não existe essa recomendação. Isso é um equívoco e é um egoísmo. O senhor desculpa, desculpa, tá, Roberto, eu ia atropelar, mas sim, sobre o aspecto ético não resta a menor dúvida, o senhor está certíssimo, pelo menos eu acho que é o mais sensato realmente pensar assim. Eu estou dizendo dessa forma não, estou dizendo por vista médico e clínico também, porque se alguém fez isso, ou deliberadamente, e aqui é um absurdo e até um crime, é preciso ser estudada essa pessoa, para ver os efeitos que acontecem de você ter várias vacinas no seu organismo. Nesse tocante, o senhor sabe algum estudo que tenha sido feito? Mas, Sidney, eu não sei se está sendo feito um estudo com essas pessoas que fizeram isso, mas existem estudos que estão sendo feitos de forma regular, com as pessoas tomando vacinas diferentes e sendo acompanhadas. Isso é muito diferente. Então, ela está dentro de um processo de pesquisa em que ela recebeu uma dose de uma determinada vacina e, posteriormente, ela faz uma outra dose de uma outra vacina. Então, essas combinações de vacinas, elas estão sendo feitas no mundo inteiro, mas estão sendo feitas em ambientes controlados, pessoas monitoradas, o que é adequado. Agora, provavelmente, essa pessoa que individualmente fez a aplicação de uma vacina diferente, ela vai ser acompanhada normalmente, mas não vai ser estudada especificamente para verificar quais são as reações que poderiam ter ocorrido com ela, ou se isso aumentou a imunidade, ou se isso reduziu a imunidade, porque essa é a questão. Tomar vacinas diferentes tem uma boa chance de aumentar a imunidade, mas também tem uma boa chance de ocorrer uma certa competição no processo vacinal e o resultado ser inferior ao que ela poderia ter tomando apenas uma vacina ou uma determinada vacina, sendo em 1 ou 2 doses. Tá certo. Gabardo falou de tudo quanto é assunto hoje, hein? Obrigada pela entrevista aqui no Expresso CNN. Boa sexta-feira para você e até uma próxima.